Evangelho, segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de São Francisco de Assis. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou-lhe: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei, como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, dizendo: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos daqueles assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Francisco de Assis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com a delicadeza de sempre, a Santa Liturgia nos oferece hoje um grande presente. De maneira geral, nós estamos celebrando, em várias partes do mundo, a memória de São Francisco de Assis. E dessa forma, permanecemos com a liturgia da palavra prevista para a segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum. E o texto que a Santa Liturgia hoje nos entrega é o texto do Bom Samaritano. Um texto emblemático para pensarmos o testemunho de São Francisco de Assis. Esse texto é um daqueles que nós falávamos que aparece exclusivamente narrado no Evangelho de Lucas. Dos 3 evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o que tem o maior número de textos exclusivos, ou seja, que aparece apenas naquela narrativa, é o texto de São Lucas, e o texto da parábola do samaritano é um desses textos que vai colocar em destaque a misericórdia do Senhor por cada um de nós. Mas não apenas isso, mas o ensinamento de que a plenitude da lei e dos profetas acontece no exercício da misericórdia, ou seja, quando escolhemos, a exemplo de Cristo, viver a caridade no testemunho da misericórdia. Muitas dioceses, paróquias e também muitas cidades hoje estão festejando o seu patrono, São Francisco de Assis. E vão ouvir, ou podem escolher, para sermos mais precisos, a liturgia da festa, que para alguns lugares se tornará também solenidade por ser o patrono. E ouvirão o texto de Mateus, capítulo 11. O que significa que a liturgia hoje nos entrega não uma coincidência, mas uma belíssima comunhão, para que a Igreja,
universal, ou seja, distribuída pelo mundo, ao recordar-se de São Francisco de Assis em sua memória, possam ter mais um exemplo que nos ilumine na vida do Evangelho. Em outras palavras, hoje o Senhor nos propõe de sermos o bom samaritano? E São Francisco de Assis nos acompanha dizendo, sim, é possível. Eu que sou um devoto de São Francisco de Assis, o que perguntaria, ou o que pediria a São Francisco de Assis? São Francisco de Assis, me ajuda, mas me ajuda segundo aquilo que é mais agradável ao seu coração. Sei que você é um grande amigo de Deus, então eu te peço, para você que está mais pertinho dele e que compreendeu mais a profundidade do amor do Senhor com a sua vida, me ajude sobre o que for necessário para que eu também tenha a minha vida unida à vida do meu Senhor. Tenho certeza que São Francisco diria, estarei ao teu lado e te ajudarei com a minha intercessão para que você seja como um bom samaritano. Pois o seu testemunho de vida não foi outro que escolher a pobreza, a humildade e a pureza como 3 grandes tesouros, como vamos ouvir daqui a pouco na carta que ele escreve aos fiéis. Essa é um dos textos do opúsculo que é atribuído a ele, está também na liturgia das horas de hoje, é o texto do ofício das leituras, a segunda leitura para a festa de São Francisco. E vamos ver que ele escolheu, ao mesmo tempo, estar no lugar do homem que caiu nas mãos do assaltante e, ao mesmo tempo, no lugar do samaritano. Mas por quê, Padre? 2 lugares diferentes? 2 lugares diferentes que se encontram em um mesmo lugar. Qual lugar, Padre? O lugar de Cristo. O Senhor escolheu, como já ouvimos nas meditações da semana passada, um lugar privilegiado para estar e ser encontrado. E que lugar era esse mesmo que eu me esqueci? Ao lado dos mais pobres, dos abandonados e dos necessitados. Ao lado das crianças, ao lado dos encarcerados, ao lado dos nus, ao lado daqueles que estão famintos, ao lado daqueles que não têm onde dormir, ao lado daqueles que passam nesse mundo todo tipo de privação, dor e sofrimento, por causa da maldade do coração de seus irmãos, que passa nesse mundo as chagas, traz sobre si as feridas, as marcas do pecado cometido contra Deus e contra o próximo. O Senhor escolheu estar ao lado deles. Cristo, ao ver a situação dos pobres que sofrem, faz memória da sua escolha pela cruz. Ele que tomou sobre si as nossas dores, as dores do nosso pecado. Ele que tomou sobre si a nossa condenação e nos entregou da sua vida. Ao ver aquele homem caído por terra, na condição que estava, vítima da maldade da violência alheia, vítima daqueles que foram inescrupulosos e atribuíram um valor maior aos bens que poderiam possuir, ao invés de atribuir o valor maior à vida do próprio irmão, que aos olhos de Deus é uma vida santa. Como assim, Padre Santa? Sede santos, pois o vosso Pai é santo. Imaginar que quando olhamos a vida do nosso irmão, meus irmãos, e vemos às vezes todo tipo de maldade, oportunidade de realizar contra ele um mal com a satisfação de um desejo nosso, recorda-te, o Senhor, ao olhar para cada um de nós, vê toda a beleza da santidade que Ele desejou por nós. Pois o olhar de Deus não se resume a um alcance limitado de ver apenas aquilo que está acontecendo hoje e as poucas partes recordáveis ou recordadas do passado. Deus, quando olha para cada um de nós, vê a nossa vida por inteiro. Desde quando a desejou, na eternidade, até o lugar que para nós preparou, na eternidade. De maneira que tudo que o Senhor nos propõe, não nos propõe só
em vista do momento e para a superação daquele ou daquela situação difícil de momento que estamos vivendo. Mas tudo que Ele nos propõe para um bem que seja completo e também seja eterno. Então ali, ao lado daquele homem em sofrimento, que traz sobre si o quê? As marcas da violência desse tempo, as marcas da ambição, as marcas do desprezo, as marcas da indiferença, as marcas do pecado cometido por outros que se levantaram contra ele com hostilidade, o tratando como inimigo, arrancando-lhe os bens e inclusive a saúde e por pouco quase ceifando-lhe a vida. Aquele ali, abandonado por terra, deixado à morte, Cristo escolheu estar com ele. Como nós já tivemos a chance de meditar. Não nos esqueçamos dessa verdade. E no momento seguinte, passando, seja um sacerdote como um levita, ambos olhando para ele, não veem esse lugar onde Deus escolhe estar presente. Preocupados com o fato de talvez já estar morto e tocarem assim um cadáver e por isso se tornarem impuros? Obviamente o texto bíblico não desce a todos esses detalhes, mas já o conhecemos pela tradição narrada no livro dos Levíticos. Então, eles colocam-se à parte, do outro lado da estrada, e seguem caminho. Mas aquele outro homem que vinha, e Jesus usa a imagem de samaritano, que nós falamos há pouco tempo atrás, que tinha, historicamente, um atrito por conta do preconceito em relação aos judeus, ligado à memória do passado em que a cidade de Jerusalém não foi reconhecida como lugar santo de adoração. Enfim, Jesus usa uma imagem que poderíamos dizer, de certa forma, provocatória. Mas provocatória em que sentido, padre? Jesus estava a fim de incomodar eles com alguma coisa? Não, não por isso. Provocatória porque levava, para entendermos a parábola que Jesus está contando, o interlocutor precisa ir para além também desse preconceito. Então a parábola, ela também é ocasião de cura para esse preconceito. Afinal, ele estava contando a parábola para um judeu, colocando um mérito de atitude de amor sobre um samaritano. E falava de um homem que vinha de Jerusalém para Jericó, necessariamente um judeu. Por que necessariamente um judeu, padre? Porque os samaritanos não iam a Jerusalém. Então, Jesus mostra de maneira muito clara que aquele que era considerado por muitos dos judeus malditos estava cumprindo ali um ato de bênção, uma obra de misericórdia que no livro das Crônicas e também no próprio livro do Levíticos são exaltados por Deus como atos agradáveis aos seus olhos. O que significa dizer que mesmo pertencendo à nação samaritana, se ele cumpre a lei do Senhor, ele está em comunhão com Deus. E se todo judeu é chamado a bendizer a Deus por aqueles que, não participando da sua fé, cumprem com amor os mandamentos do Senhor, então eis ali também o teu próximo. Não apenas próximo por ter cumprido, digamos assim, a misericórdia como o Senhor está declarando. Mas ali, ao falar com um fariseu que conhece a lei, o Senhor está levando a reconhecer que por meio da tradição de Israel, aquele homem deve ser tratado como um próximo, por conta da obra de misericórdia que cumpre, conforme é agradável ao coração do Senhor. E agora Jesus ali, explicando, leva a uma excelência ainda maior esse ato de misericórdia. Mas onde fica essa excelência maior, Padre?
quando aquele homem abunda no cuidado dispensado em favor do que está sofrendo. Aqui os dois se encontram. Ah, padre, mas eu pensei que já se encontrasse a imagem de Jesus presente no homem que está abandonado ali, espancado, praticamente deixado à morte. E o Senhor já falou sobre isso, e de fato é como na semana passada, é mesmo aquele abandonado, o irmão que está em necessidade, e Cristo escolhe estar do lado dele. Ele escolhe estar ao lado do enfermo, e aquele homem ali, naquele momento, se pensamos assim, ele era um enfermo e o Senhor estava ali, esperando receber da nossa parte um ato de amor, esperando receber da parte daqueles que passavam um ato de amor. Mas eles não conseguiam ver Cristo ali presente. O próprio Jesus tinha dito, né, Padre, que cada uma das vezes que fizermos isso a um daqueles que estão necessitados, estaremos cumprindo a Ele próprio, Ele mesmo vai receber. Mas eu não entendi essa parte de como o Senhor está junto também do outro que cumpre, nesse caso do samaritano que cumpre o ato de misericórdia pelaquele homem. É junto porque ele está cumprindo a lei de Israel? Sim, em parte. Junto porque ele está cumprindo a lei de Israel e foi uma promessa do próprio Deus de Israel que todo aquele que agisse com misericórdia para com o outro, Deus o abençoaria. Sim, é verdade. Mas aqui estamos diante de um ensinamento novo, não por ser inédito, mas porque Jesus o repropõe agora com a excelência da revelação. Ou seja, Jesus está propondo outra vez as coisas de Deus, mas a um nível mais elevado, de maneira que possamos compreender o que é agradável ao coração de Deus e como Deus age em relação a nós. Então, se percebe esse particular do novo ensinamento de Jesus, onde? No cuidado que abunda desse homem para com aquele que estava caído por terra, entregue à morte. Assim como Deus abunda de misericórdia por nós e dispensa em nosso favor todos os recursos do seu amor, do seu coração misericordioso para nos curar de nossas feridas. Aquele homem não apenas prestou uma assistência, ele poderia ter dado um pouco de água àquele homem ferido e talvez cuidado um pouco de suas feridas dentro do possível e colocado ele de pé para ele conseguir caminhar sozinho de volta para casa, e nisso estaria cumprindo um ato de misericórdia, e nisso estaria já realizando aquilo que a lei de Deus pede. Mas ele não se contentou em fazer assim. Ele desceu de sua montaria, tomou do que era seu, tratou a ferida daquele homem, confortou no imediato de sua dor, depois colocou-o sobre a sua montaria, ofereceu a ele o seu lugar, colocou-o ao seu posto, ao lugar que era seu. E caminhando ao lado dele, seguiu até uma paragem, até uma hospedaria, onde o confiou à mão de um outro, para que pudesse dele cuidar e oferecer por ele tudo o que fosse necessário para que ele se recuperasse. Então, além de ter cuidado de suas feridas, colocado no seu próprio lugar e ter se feito servo por ele, porque quem caminhava ao lado da montaria era o servo, e quem caminhava sobre o cavalo, sobre a montaria, ou o jumentinho ou o cavalo era mais difícil naquela época, por causa era de pessoas muito nobres, né? Precisava ter muito dinheiro para ter um cavalo, mas o jumentinho era a montaria mais comum. Mas de qualquer forma, o servo caminhava ao lado. E ele coloca então no seu lugar, essa imagem é muito bonita, né? E vai caminhando ao lado, conduzindo e amparando. Até porque um homem ferido, se você não ampara, ele pode cair e colocá-lo deitado sobre o cavalo, como se fosse
uma bolsa ser transportada, ou do jumentinho, né? Uma bolsa ser transportada, não seria a posição, absolutamente não seria a posição mais cômoda para alguém que estivesse ferido de muitos modos. Então, ali com ele, o conduziu até o lugar aonde ele mobiliza outras pessoas, encarrega outras pessoas de serem por ele socorro e misericórdia. E diz: tudo aquilo que por ele for oferecido, eu pagarei depois. Vocês se lembram das palavras de Jesus? Se até um copo d'água vos for oferecido, porque sois meus discípulos, isso não será esquecido e terá a sua recompensa. De maneira que o Senhor promete recompensar, ou seja, através da figura daquele homem samaritano, promete recompensar aqueles que com misericórdia agirem para com aquele homem que está em sofrimento. Olha aí Jesus, mais uma vez anunciando o lugar de sua predileção. E olha aí o Senhor nos ensinando que Ele também escolhe estar não só ao lado dos mais pobres e abandonados, mas ao lado de todo homem que, abrindo o coração para a inspiração que vem do alto, se dispõe a cumprir como Deus os gestos de seu amor para com o próximo. É muito emblemático o texto e é ali que os dois se encontram. Aquele que, sofrendo, recebe o amor oferecido do outro, e aquele que, movido pela compaixão, age em nome de Deus, cumprindo os gestos que o próprio Senhor cumpre por nós. Age segundo a inspiração de Deus, cumprindo os gestos de amor de Deus. E existe uma sequência de gestos, hein? A caridade não se realiza de qualquer modo, não é a toque de caixa. Então, o primeiro ato é não ser indiferente, o que nos leva à compaixão. O segundo ato é ser capaz de colocar pelo outro aquilo que temos como tesouro, ou seja, aquilo que Deus nos ofereceu. Ali foi o azeite e o vinho para limpar e enfaixar as feridas. O terceiro ato é colocar o outro no seu lugar, ou seja, aquilo que falávamos, dar lugar ao próximo, colocando ele ao centro e não nós mesmos, fugindo a todo tipo de egoísmo e todo tipo de ambição de amor próprio. Ele o coloca em seu lugar. Ele o coloca no centro do seu agir. Oferece a ele o primeiro posto. Né? Vamos colocar assim, pegando a outra imagem do Evangelho. E depois cuida dele e o serve amorosamente, estando ali. Por fim, mobiliza a outros a dividirem com ele o ato de misericórdia por seus irmãos. E o ultimíssimo gesto, se alegra e partilham o tesouro das recompensas de Deus por aquilo que foi feito. Então a caridade, ela cumpre esse itinerário que o padre acabou de dizer, da superação da indiferença pela compaixão até a partilha da alegria dos méritos de tesouro que o Senhor oferece por nós pela aliança de amor que vivemos com Ele, ao cumprirmos a caridade. Então, passando de uma parte a outra, assim se vive a caridade. Aquele que escolheu ser como Deus e agiu conforme o Senhor nos ensina, ou seja, escolhe ser santo como o Pai Celeste é santo, e aquele que foi alcançado por Cristo no seu sofrimento e que se deixou depois alcançar por aquele que veio em seu socorro. Então, duas imagens e dois lugares muito significativos em que o Senhor se encontra para que nós possamos encontrá-lo. Olhemos agora, ou melhor, ouçamos agora o texto de São Francisco de Assis que nos fala a respeito da simplicidade, da humildade, da pureza de coração, e aproveitemos no dia de hoje para suplicar ao Senhor, pela intercessão de São Francisco de Assis e toda a família franciscana,
que também nós nos tornemos homens e mulheres capazes de colocar em prática a misericórdia. E se em algum momento estivermos na posição daquele homem caído por terra, que o nosso coração com docilidade saiba acolher os momentos que na vida o Senhor consente que possam acontecer, sem rebeldia contra Deus ou rebelião contra o próximo, mas com o justo teor da esperança de que Deus é por nós. E se o Senhor nos levar um dia a estarmos no lugar daquele samaritano que caminha pela estrada, que todas as luzes e inspirações que vêm do alto possam encontrar no nosso coração o lugar do seu acolhimento, para que o nosso agir seja o testemunho da misericórdia de Deus. Ouçamos São Francisco. Da carta a todos os fiéis de São Francisco de Assis. O Pai Altíssimo anunciou a vinda do céu do tão digno, tão santo e glorioso Verbo do Pai, através de seu santo Gabriel, a santa e gloriosíssima Virgem Maria, em cujo seio recebeu a verdadeira carne de nossa humanidade e fragilidade. Ele quis, no entanto, sendo incomparavelmente mais rico, escolher a pobreza junto com a sua Santíssima Mãe. Nas vésperas de sua paixão, celebrou a Páscoa com os discípulos. Depois orou ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, afaste-se de mim este cálice. Pois, contudo, sua vontade na vontade do Pai, e a vontade do Pai era que o seu Filho, bendito e glorioso, dado a nós e nascido por nós, se oferecesse em sacrifício e vítima no altar da cruz pelo seu próprio sangue. Sacrifício não para si, por quem tudo foi feito, mas por nossos pecados, deixando-nos o exemplo para lhe seguirmos as pegadas. E quer que todos nos salvemos por meio dele e o acolhamos com um coração puro e corpo casto. Oh, como são felizes os benditos aqueles que amam o Senhor e fazem o que o mesmo Senhor diz no Evangelho. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Amemos, portanto, caríssimos irmãos, amemos a Deus e adoremo-lo com um coração puro e mente pura, porque, acima de tudo, disto está ele à procura e diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. É necessário que todos que o adoram, o adorem no espírito da verdade. E dia e noite elevemos para ele louvores e orações, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, porque é preciso orar sempre e não desfalecer. Além disso, produzamos dignos frutos de penitência e amemos ao próximo como a nós mesmos. Tenhamos caridade e humildade e façamos esmolas, já que estas lavam as almas das nódoas dos pecados. Os homens perdem tudo o que deixam neste mundo. Levam consigo somente a paga da caridade e as esmolas que fizeram. Delas receberão do Senhor o prêmio e a justa recompensa. Não nos convém sermos sábios e prudentes segundo a carne, mas temos antes de ser simples, humildes e puros, como nos recomenda o Senhor. Jamais desejemos ficar acima dos outros em qualquer circunstância que seja, mas preferiramos ser servos e submissos a toda criatura humana por causa de Deus e por amor ao seu nome. Sobre todos os que assim agirem e perseverarem até o fim, repousará o Espírito do Senhor e fará neles sua casa e sua mansão. Serão filhos do Pai Celeste, pois fazem suas obras e
esposos, irmãos e mães de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.